A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 4 e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiros. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que Sambalate e Tobias estavam se levantando com palavras contrárias para tentar desmotivar a Neemias da construção do muro. Tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que tentam lançar palavras, palavras para te parar, palavras para te ferir, palavras para você desistir dos propósitos de Deus na sua vida. Mas eu quero lhe dizer que o mesmo Deus que fortaleceu a Neemias é o Deus que está te fortalecendo e está dizendo para você: você não vai abrir mão daquilo que eu te chamei para fazer por causa de palavras contrárias. Tem pessoas, irmãos, que é como Tobias e Sambalate. A Bíblia diz que Sambalate, ele começou a escarnecer dos judeus. E Tobias começou ali a falar palavras que verdadeiramente eram para desmotivar, dizendo que se viesse uma raposa, derribaria o muro de pedra. As palavras eram tão contrárias, irmãos, que era para Neemias ter parado. E tem gente aqui que está ouvindo palavras contrárias. Tem gente aqui que tem pessoas que estão tentando te desmotivar e eu vou lhe dizer algo. Elas estão sendo usadas pelo inimigo, então vigie. Declare comigo: eu não vou parar o que Deus tem comigo por causa de pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. Eu não vou parar o que Deus tem comigo por causa de pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. Tem gente que está sendo realmente inflamada por Satanás para tentar desmotivar você. Para tentar tirar a Mandokai você do foco. Porque o intuito do inimigo é esse, irmãos: é tirar o servo de Deus do foco. É fazer você paralisar aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas através dessa palavra, o Senhor diz para você: não deixe as palavras contrárias te desmotivar. Não deixe o descrédito de algumas pessoas fazer você perder a fé, porque quem tem que crer na palavra de Deus na sua vida é você. Quem tem que crer no que Deus falou contigo é você, Rabacantarasto. Quem tem que crer no seu chamado é você. Nós temos uma mania, irmãos, de muitas vezes querer a aceitação das pessoas, mas no chamado e no propósito de Deus, nem sempre nós vamos ter a aceitação das pessoas. Nem sempre as pessoas vão aceitar o que Deus tem conosco. E muitas delas serão inflamadas pelo inimigo para que Ramandokai e Ramandarai, para tentar nos parar, para tentar nos tirar do foco. E essa era a intenção de Sambalate e Tobias. E a intenção dos teus adversários, sabe qual é, irmãos? É deixar o inimigo inflamar o coração deles para tirar você do foco, para tirar você do que Deus te chamou para fazer. Você entrou aqui querendo desistir de algo por causa dos apontamentos, por causa da descredibilidade dos outros. Eu quero lhe dizer que Deus é contigo. Eu quero lhe dizer que, como Neemias não parou, você também não pode parar. Através dessa palavra, Deus diz para você: não é tempo de parar, mas é tempo de prosseguir. Declare comigo: eu não vou parar porque a minha vitória não vai tardar. Eu não vou parar porque a minha vitória não vai tardar. Você vai ver aqui Neemias dizendo: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiros. Neemias estava pedindo a Deus para que Deus assim visse o que eles estavam passando, porque não estava sendo fácil. Porque o descrédito não é fácil. Porque as pessoas se levantar contra nós, irmãos,
e lançar palavras contrárias e desmotivar a gente permanecer de pé não é fácil não. Mas Neemias estava aqui de pé. Neemias não parou e a Bíblia diz que houve a conclusão da construção do muro, da reconstrução. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que quando ele manda a gente fazer algo, ele se responsabiliza. Deus estava se responsabilizando por Neemias. E tem Neemias que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo para você: eu estou me responsabilizando por você. Eu estou me responsabilizando pela sua casa. Eu estou me responsabilizando pelo seu casamento, por este negócio que você tem pensado em parar por causa das críticas. Ô irmãos, se a gente for ficar buscando ser aprovado por todos, a gente não faz nada. Se a gente parar para pensar, irmãos, os grandes homens de Deus que passaram nessa terra foram perseguidos. O que era que Neemias estava fazendo contra Sambalate e Tobias? Nada, ele só estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. E você fazer o que Deus lhe mandou fazer vai criar em muita gente raiva, inveja, ira. Porque muitas vezes, irmãos, a gente não pede nem a opinião das pessoas, elas que vêm dar opinião e que não são de Deus. Muitas vezes você não abre nem tua boca para pedir a opinião e a pessoa vem jogando balde de água fria em você dizendo esse negócio não vai dar certo. Dizendo fulano e ciclano tentou, e não deu certo. Mas Deus está dizendo, você não é fulano nem é ciclana. Você foi escolhida por Deus e escolhido por Deus para fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Então continue construindo esse muro. Continue fazendo a obra que Deus lhe chamou para fazer. Continue fazendo o propósito que Deus confiou a você. Irmãos, os propósitos de Deus a gente não entende, a gente só vive. Vai ter direções de Deus que você não vai entender. E às vezes a gente tem uma maneira de pensar, Deus, se é do Senhor não vai ter luta. Se é do Senhor não vai ter descrédito. Se é do Senhor todo mundo vai aceitar. Mas não é sempre assim não, irmãos. As coisas de Deus muitas vezes tem levantes, tem adversários que se levantam. Tem gente que desacredita, tem gente que lança praga, faz oração contrária, faz obra contrária para tentar paralisar os planos de Deus. Mas o que nós precisamos fazer é termos a nossa postura como Neemias. Neemias não parou. E o Senhor está dizendo para você através dessa palavra: não pare. Não pare, é tempo de fechar as brechas. Declare comigo, eu vou fechar as brechas e não vou parar. Eu vou fechar as brechas e não vou parar. Você vai ver aqui no versículo de número 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobre modo irados. Xarabacanta. E assim o inimigo fica quando a gente fecha as brechas. Quando eles ficaram sabendo que Neemias não parou por causa das críticas, por causa das palavras contrárias, por causa dos apontamentos, a Bíblia diz que eles ficaram irados. O inimigo, irmãos, ele fica furioso. Xarabacantarasto. Quando ele olha para nós e vê que a gente não para, que a gente está seguindo avante, como Neemias. A ordem de Deus não é olhe para trás, não é pare, não é retroceda, mas a ordem de Deus é avante. Deixa rabacantaraia. A obra dos muros ia avante. O muro estava sendo reconstruído. Deiramandorraia cai. Estava começando a fechar as brechas. Quando você fecha a brecha, você não deixa passagem para o inimigo. E através dessa palavra, Deus está dizendo, fecha as brechas. E não deixe a passagem para o inimigo, não. Não deixe o inimigo entrar para se andar com aquilo que ele pertence. Nabacantorasta. Mas a partir de agora, em nome de Jesus, não dê ouvido às críticas, aos apontamentos, e ainda te digo mais, fecha as brechas. Fecha as brechas porque Deus vai lhe dar vitória. Fecha as brechas porque Deus vai mostrar tremendamente que Ele é na sua vida, irmãos. Não tinha quem duvidasse que Deus estava com Neemias e que aquela obra era de Deus. Sabe por quê? Porque Deus mostrou, a Bíblia diz que com cerca de 52 dias, a conclusão do muro aconteceu. E o que Deus está dizendo para você é, em poucos dias sua vitória vai chegar.
Em poucos dias haverá a conclusão deste negócio. É por isso que Deus está dizendo para você não parar. É por isso que Deus está dizendo para você não ficar dando ouvido às investidas do inimigo, porque ele vai investir. Ele vai investir para tentar tirar você do foco. Tirar a gente do lugar onde Deus nos quer, mas através dessa palavra Deus está dizendo. As palavras negativas de pessoas, os apontamentos, as calúnias, as fofocas, o disse-me-disse, não pode tirar você do foco que Deus colocou você para fazer. Aquilo que Deus te colocou para fazer, você não pode perder o foco. Porque se você parar para ficar dando ouvido a Sambalate e Tobias, o que acontece? Você acaba perdendo o foco. E é isso que o inimigo quer, tirar você do foco, tirar você do centro da vontade de Deus. E tem gente, irmãos, que quando tenta de um jeito não consegue, vai de outro. Tem gente que começa com palavras contrárias, começa a tentar lhe desmotivar. E se você parar para dar ouvido às críticas, se você parar para dar ouvido aos apontamentos, você vai se arrepender. Sabe por quê? Porque você não vai suportar. Então tem coisas que é melhor a gente se fazer de surdo. Tem coisas que é melhor a gente não dar nem ouvidos. E principalmente a pessoas que a gente não pediu opinião e elas vêm dar. Porque o inimigo, ele é astuto, irmãos. O inimigo, ele não procura uma porta aberta, ele entra por brechas. E é por isso que nós precisamos fechar as brechas. Para que o inimigo não venha tentar paralisar a grande obra que Deus tem na nossa vida, usando pessoas inflamadas. Porque Sambalate e Tobias estavam inflamados. Tem gente que está inflamada de inveja contra ti. Tem gente que está inflamado, Rabacantarai, querendo te parar. E está deixando o inimigo usar a ele e usar a ela, mas Deus está dizendo vigia. Vigia com pessoas que querem te parar. Deixa, Rabacanta. Declare comigo, eu vou vigiar. E não vou parar por qualquer coisa. Eu vou vigiar e não vou parar por qualquer coisa. Não é qualquer palavra que tem que lhe parar. É por isso que a gente precisa ter maturidade. Não é qualquer conversinha que tem que lhe parar, não. Você tem que saber em quem você tem crido e o Deus que ele chamou para a conclusão dessa grande obra. Neemias sabia quem era o Deus dele. Você sabe quem é teu Deus? Você sabe quem foi que tocou o seu coração para iniciar esta obra? Então pronto, deixe quem quiser falar, deixe quem quiser te apontar, deixe quem quiser duvidar que Deus é na tua vida. O que importa é que você não saia do centro da vontade de Deus por causa de pessoas que querem te parar. Tem muita gente, irmãos, que torce pela nossa infelicidade. Na verdade, tem mais gente que torce pela nossa infelicidade do que pessoas que torcem para a nossa felicidade. É uma verdade. Mas nós não podemos dar lugar a essas pessoas que querem nos ver infelizes. Nós precisamos ter vigilância e precisamos continuar aquilo que Deus iniciou na nossa vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar, para terminar, para concluir. E o que Deus disse para você, eu não vou deixar pela metade aquilo que eu tenho contigo. Não dê ouvido às críticas, continue, porque daqui a pouco Deus vai mostrar tremendamente que ele é na sua vida, que foi ele quem te escolheu. E quem ele escolhe, ninguém pode abater. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu amigo Jesus. Obrigada, Senhor, por falar conosco de maneira tão clara, dizendo pra gente não desistir. Não parar para ouvir, Pai, o que o inimigo tem usado pessoas para falar. Mas meu Deus amado, pro teu filho e pra tua filha continuar firme, continuar naquilo que o Senhor ordenou a ele e a ela fazer, porque é o Senhor que vai dar vitória, Pai. E quando o Senhor determina a vitória, não há quem possa invalidar. Quando o Senhor, meu Deus amado, diz que vai abençoar, ninguém pode impedir. A palavra que o Senhor hoje está liberando é palavra de bênção. É palavra de vitória. Tu és o Deus, Pai, que deu força a Neemias e ele não parou. E eu creio que através dessa palavra o Senhor está fortalecendo, o Senhor está animando, o Senhor está erguendo pessoas, curando, libertando, para que possa continuar fazendo o que o Senhor designou para fazer até a vitória chegar. E eu creio, Pai, que a vitória não tardará, assim como a conclusão dos muros não demorou de terminar, assim vai ser na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Não vai tardar de acontecer a vitória. Senhor, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, toma aqueles que estão te aceitando,
Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço, crendo na nossa vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você, não é tempo de desistir, mas é tempo de fechar as brechas, porque Deus é contigo e Ele vai mostrar que é tremendamente na sua vida. Continue perseverando, porque o Deus que deu vitória a Neemias também te dará. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.